Boa tarde a todos. Hoje fui escalado para falar algumas palavras de reflexão para todos vocês e gostaria de contar com a atenção de todos por alguns minutos. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer ao condutor da igreja por me dar essa oportunidade, essa chance de poder dividir com vocês o que eu, ou melhor, o que a minha família passa no dia a dia, né? Pois não é segredo para ninguém que eu tenho 2 filhos autistas, né, em casa. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é esse meu dia a dia, como que a gente passa, o que a gente faz, como eles são. Mas antes disso, eu queria dizer uma coisa. Eu não sei se vocês sabem, eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Mais alguém aqui é canhoto? 1, 2, né? Temos 3 pessoas canhotas aqui. Vocês devem estar pensando assim, e daí? E daí? Né? E daí que é canhoto, né? E essa forma de pensar, e daí, que é o legal. Isso que é o importante. Ser canhoto, na verdade, não significa nada, né, na vida de vocês. E vocês simplesmente aceitam, e o canhoto está incluso no mundo dos destros, que são 90% da humanidade. Perceberam o que eu quis dizer? Então, hoje em dia, tanto faz se a pessoa é canhota ou destra, e eles vivem aqui nesse mundo harmoniosamente. Mas nem sempre o canhoto teve uma vida tão tranquila nesse mundo, né? Mais ou menos em torno de 1665, 360 anos atrás, existiu, né, um preconceito cultural, social e religioso contra os canhotos. Tudo ligado a alguma coisa ruim, né, era considerado canhoto. O canhoto era considerado tudo de ruim. O lado direito, sempre o pessoal falava, de lado direito é a mão de Deus, e o lado esquerdo é a mão do diabo. Então, se vocês forem na época verificar o significado em várias outras línguas, o que significa a esquerda? A palavra esquerda em várias línguas, holandês, inglês, francês, que seja, tinha conotação ruim, conotação de mentiroso, maldoso, incorreto, doente, entre outros. E então o que acontecia naquela época com os canhotos, né? Não existia somente aqueles olhares frios contra eles. As pessoas denunciavam os canhotos. E os canhotos eram queimados, né? Imagina se minha mãe, nessa época, descobrisse se eu, Hiroi, fosse canhoto, a gente estava apanhando para escrever com a direita, né? Para poder não matar a gente. E hoje não. Hoje a gente vive tranquilamente, como se nada disso tivesse acontecido. E de uns tempos para cá, eu tenho falado muito sobre inclusão. Falei sobre inclusão no Dendojo, na sede missionária. Já falei sobre inclusão no Tencast. Já falei de inclusão até no Japão, né? Nosso amigo Ricardo aqui, ele ajudou na tradução para poder fazer a palestra em japonês na época. E hoje tenho aqui a chance de falar sobre inclusão para vocês. Tomei esse assunto, inclusão, como se fosse minha missão de vida para tentar facilitar a vida dos meus filhos, da mesma forma que os meus antepassados, né,
fizeram para facilitar a minha vida de canhoto nos dias de hoje. E acredito que essa palavra inclusão, na verdade não vem de hoje, né? Acredito que Deus tem falado de inclusão desde o momento que criou os seres humanos. Imagina, Deus criou primeiro o quê? Homem e uma mulher. São dois seres diferentes, que tinham que ser inclusos, tinham que se dar bem, senão a humanidade ia para o brejo, né? Depois foi criando mais desafios para a gente. Criou as cores dos seres humanos, criou canhoto, o destro, criou os deficientes físicos, cegos, surdos, LGBTQIA+, autistas, TDAH e assim por diante. Deus foi criando várias situações para que a gente se conscientizasse, para que todo mundo fosse incluso e vivesse em harmonia. Então, a partir daí, né, desde que tive a chance de falar sobre a inclusão dos autistas para as pessoas, muita coisa mudou. As pessoas ao redor do meu filho mudaram a forma de lidar com eles e a forma de enxergá-los. Então, na verdade, a gente está numa tendência de melhora para que um dia eles consigam viver em harmonia sem ninguém julgar, né? As pessoas aceitarem da mesma forma que aceitam os canhotos hoje. Mas existe um outro lado, né? Que as pessoas não enxergam. E esse lado é o lado dos pais que estão com essas crianças. Normalmente, elas quase não têm apoio, né? Nós, pais de autistas, na verdade estamos adoecidos, estamos doentes mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Às vezes, né, o sorriso que vocês enxergam na gente é baseado em algum remédio, de repente, que a gente está tomando, para que a gente consiga sorrir na frente de vocês, para sermos inclusos na sociedade também. Porque ninguém quer ficar com gente que está com cara amarrada, que gente que só reclama na vida, né? Então, a verdade é que nós pais estamos no mesmo nível de estresse de um soldado em guerra. Isso não sou eu que estou falando, isso é uma publicação, né, de um jornalista que fez nos Estados Unidos, na Califórnia, que entrevistou várias famílias de crianças autistas e não autistas, né? Pois, de acordo com essa pesquisa que foi feita, os pais que convivem com o autismo dos filhos empenham por dia 2 horas a mais com cuidados do que as mães de crianças sem esse transtorno. E ao longo do dia, eles perceberam também que os pais com filhos autistas apresentaram 2 vezes mais probabilidade de estarem cansados e 3 vezes mais chances de passarem por um evento estressante. Por que, na verdade, né? Por que esses pais estão sempre assim tão exaustos, tão assim estressados? Porque todos os dias eles têm que estar em alerta para tentar interpretar seus filhos, em alerta para evitar as possíveis crises, ou até mesmo em alerta para lidar com as crises. Alerta para uma seletividade alimentar que eles têm. De repente eles vão viajar para algum lugar e não sabem o que tem de alimento para eles comerem lá. Já viajamos para o Japão e passamos por muitos perrengues com relação a isso. Alerta para compreender a dor ou o incômodo, já que eles não conseguem se comunicar, né? Alerta para o resultado das terapias, ou durante as terapias, de repente dá uma crise durante a terapia. Alerta para os bombardeiros sensoriais em lugares públicos, buzinas, gritos, enfim, microfones, sons, né, helicópteros em geral. E alerta para as regras sociais, como não tirar a roupa em público e não comer a batatinha frita da mesa ao lado quando estou com fome.
e principalmente alertas por falta de noção de perigo, como sair correndo no meio da rua, como já aconteceu aqui. O Christian saiu daqui uma vez, foi para a rua e a gente não sabia onde ele estava aqui, aqui na vila, na época da Copa do Mundo. E tudo isso acaba nos desgastando mentalmente, fisicamente e emocionalmente. E como todos sabem, todo esse estresse, mau humor, nervoso que a gente passa, reflete aonde? Reflete em nossas crianças. Se estamos nervosos, eles ficam nervosos. Se a gente fica triste, eles ficam tristes. Então, se a gente está desequilibrado emocionalmente, eles também vão ficar desequilibrados. E por causa desse altos e baixos que a gente tem, o Christian, uma vez, perdeu a escola por causa disso. Perdeu a escola. Ele teve que sair da escola, né? Era uma manhã, né? Como uma outra qualquer. Estávamos preparando as crianças para sair, mas tinha um fator, sim, que culminou do dia ficar bem ruim, que seria sempre no nosso atraso no horário. E naquele dia, então, a gente já estava meio que bagunçado, equilibrado emocionalmente, estava todo mundo meio nervoso, porque tem horário para entrar, horário para sair, né? E o Christian estava também desequilibrado naquele dia. Então ele estava dentro da sala, ele estava mexendo na carteira, onde a professora chamou a atenção uma vez, chamou a atenção 2 vezes, e na terceira vez ela foi falar um pouquinho, deve ter falado num tom um pouquinho mais alto, e o Christian já estava abalado, já estava entrando em crise, acabou por derrubar a carteira e todos tentaram segurar ele, e então virou uma bagunça danada. Ele acabou derrubando 2 professoras no chão. Desde então, né, as pessoas da escola naquela época começaram a ter medo do meu filho, a ponto, né, de não querer chegar perto. Os olhares, né, eram frios, e por mais que o Christian não dá a impressão que ele está sempre sorrindo, está sempre pulando, ele percebia isso. Se a gente percebe, ele percebe 10 vezes mais essa sensação, que ele não era aceito naquele lugar. Então, não tínhamos mais clima de ficar naquela escola. Pra gente que é pai, né, pra nós que somos pais, era muito doloroso ver tudo isso. Não tínhamos mais vontade de levá-lo mais para a escola. Então, resolvemos tirá-lo da escola, né? Na maioria das vezes, ele só queria ver um sorriso. Ele só queria, na verdade, sentir o seu coração através da mão. Mas, infelizmente, né, isso acaba tendo conotação errada e somos crucificados por esse erro, e nem sempre temos a chance de demonstrarmos que na verdade somos melhores que isso. Muitos não dão a chance de nos redimirmos para consertar nossos erros. Para mim também é difícil falar sobre isso, mas já tive vontade de não vir mais aqui. Sentia as mesmas coisas que passava na escola.
Isso fazia muito mal para nós e diversas vezes eu pensei em não vir. Mas, diferente de mim, os meus filhos sempre falam que querem vir aqui. E, graças a eles, né, eles me deram a chance de ser uma pessoa melhor e me deu a chance de mudar o meu pensamento em relação a vir aqui novamente. Quantas chances vocês estão dando para as pessoas serem melhores hoje? Hoje, né, gostaria também de pedir para que deixe uma chance para mim, se um dia eu errei com vocês, se de repente um dia meus filhos erraram com vocês, dê uma chance para a gente novamente, né? Acredito que a gente pode mostrar o nosso lado melhor, né? Nosso lado legal. E essa chance que vocês dão pra gente, com certeza está salvando as nossas vidas. Dá uma diferença na nossa vida e na diferença na vida das pessoas que vocês estão dando chance. Não só pra gente, mas para todo mundo. Aquela briga que você teve com o marido, aquela briga que você teve com o namorado, com os filhos, dê uma chance novamente para eles, né? Quantas chances a gente pode dar para as pessoas? E dessa forma, né? Era isso que eu queria passar para vocês. E eu agradeço de coração a atenção de todos no dia de hoje. Obrigado. Muito bom dia a todos, agradeço a todos pelo dia de hoje, por terem participado da cerimônia mensal do mês de março. Depois de uma palestra excelente, que toca o coração da gente, né? Isso acho que é uma coisa bastante importante que devemos deixar no nosso coração, não só no dia de hoje, mas daqui para frente, né? Darmos chances às pessoas. Muitas vezes nós não damos essa chance mesmo, né? A gente já quer cortar as relações e isso acho que não está de acordo com os ensinamentos que a Oyasama nos deixou. Só complementando algumas informações, né? Enfim, o terreno que estava para ser unificado na prefeitura, nós conseguimos unificar o terreno. Agora vamos começar a dar andamento na parte da planta, né? Estando pronta a planta, pretendemos iniciar a obra, mas ainda não sabemos para quando ficará. Mas espero que para esse ano nós já consigamos realizar esse primeiro passo, né? Gostaria de encerrar a cerimônia do dia de hoje, fazendo a reverência aos 3 altares com todos os senhores e convidando as pessoas que quiserem receber o Sazuke que fiquem no salão, que logo depois faremos o Sazuke às pessoas. Muito obrigado a todos e depois da cerimônia gostaria de confraternizar com todos, saboreando uma deliciosa feijoada. Muito obrigado a todos.